Fala turma, beleza? Hoje nós vamos estudar os verbos modais, que são extremamente comuns e além disso eles são também auxiliares. O que isso significa? Eles vão fazer perguntas e negativas. A tradução não é exatamente a melhor forma para diferenciá-los, porque o mesmo verbo modal pode ter várias traduções, como pode, poderia, deve, deveria, talvez. Vamos entender aqui cada um então separadamente os diferentes usos. Vamos iniciar pelo can you could, que eles indicam normalmente habilidade ou são usados para pedir permissão, sendo que o can está no presente e o could é o passado. Na frase I can play the guitar, a tradução seria eu sei tocar violão, eu tenho essa habilidade, eu consigo, eu posso tocar a guitarra. Na pergunta can I use your phone, a tradução seria posso usar o seu telefone, então você está fazendo aqui uma solicitação para alguém. O could é o passado de can e ele vai ser usado também para indicar habilidade e para fazer solicitações. Na frase she could run fast when she was younger, ela podia correr rápido quando era mais jovem, indica uma habilidade passada que aquela pessoa tinha e não tem mais. Na solicitação, could you open the window please? Você poderia abrir a janela, por favor? O sufixo ria, de comeria, beberia ou poderia, é o futuro do pretérito, é o mesmo uso do português, ele formaliza a frase um pouco mais. Aqui a tradução então de can e could normalmente é pode ou poderia, podendo eventualmente variar. O should vai ser traduzido normalmente como deve ou deveria e é usado para conselhos e sugestões. O exemplo, you should drink more water, você deveria beber mais água. Eu diria que esse é um dos verbos modais que vai menos variar a tradução, porque como ele é usado para conselho ou sugestão, ele vai sim, na maioria das vezes, significar deve ou deveria. Comece a agrupar então os verbos modais, can e could usado para habilidade e permissão e o should usado para conselhos. Passando para o próximo verbo modal, nós temos o must, que vai indicar obrigação. E o must wear a helmet on a bike, você tem a obrigação de usar o capacete andando de bicicleta. Seguindo, então, nós temos o may e o might, sendo que o may é um pouco mais formal e o might usado em situações mais informais. Na frase it may rain later, pode chover mais tarde, pode ser que chova mais tarde. E com might, I might go to the party, talvez, possivelmente, eu vá à festa. Uma diferença importante entre o may e o might é que somente o may pode ser usado em perguntas. Nesse caso, para pedir uma água, nós poderíamos dizer may I have a water, please? A tradução do would é somente o sufixo ria. Muitas vezes o aluno diz que o would significa gostaria, mas gostaria é would like. O would sozinho significa somente iria. Então, eu jogo, I play. Eu jogaria, I would play. Eu como, I eat. Eu comeria, I would eat. Ou seja, o would é somente o sufixo ria, que é a terminação da palavra. Um exemplo, com would, I would travel more if I had time. Eu viajaria mais se tivesse tempo. E como dissemos anteriormente, ele é muito comumente usado com like. Normalmente para oferecer alguma coisa ou pedir alguma coisa. Então, eu gostaria de um café, I would like a coffee. Você, oferecendo então para alguém, né? Você gostaria de café, would you like a coffee? A maioria das explicações terminam por aqui, mas é importante destacar que todos eles podem ser usados também para indicar possibilidade. Se nós dissermos it can rain today, nós não estamos fazendo nenhum tipo de solicitação ou indicando nenhum tipo de habilidade. Ou seja, it can rain today indica a possibilidade, pode ser que chova hoje. O may e o might indicam uma possibilidade bem vaga, eu diria por cerca de 50%. Então, em may rain today ou em might rain today, nós teríamos cerca de 50% de certeza que irá chover. Se eu disser it must be expensive, eu tenho quase que certeza absoluta que determinado item vai ser caro. Então, é uma possibilidade que indica um alto grau de certeza. Mas se eu disser it should be expensive, eu diria que a gente tem uma certeza de 72,23%. Lembrando que a tradução muitas vezes não é precisa, então no should, que normalmente significa deve ou deveria, it should rain today, talvez chova, possivelmente chova hoje. Assim como os anteriores, o would também pode ser usado para indicar a possibilidade, só que é uma possibilidade condicionada. Eu compraria se não fosse caro, eu viajaria se tivesse tempo. O shall é um verbo modal um pouco menos usado hoje em dia, mas mesmo assim é importante entendê-lo, principalmente porque ele aparece em contextos mais formais e no inglês britânico. Ele só pode ser usado com I e com we. Aqui como exemplo nós temos shall we go to the park, vamos ao parque, e o outro exemplo, shall I open the window, devo abrir a janela? Assim como a maioria dos vídeos desse canal, nós temos no site Duke Idiomas exercícios que ajudam a você a consolidar esse aprendizado. E se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente. Um abraço e até o próximo.